Imaginem uma vida perfeitamente orquestrada, onde cada passo é cuidadosamente planejado. Essa era a vida de Alice, uma designer de interiores de 28 anos, até um dia, numa feira de antiguidades, ela encontrar algo que mudaria tudo. Um simples caderno de capa de couro marrom, com um ar antigo e misterioso. Ao abri-lo, a maioria das páginas estava em branco, exceto pela primeira. Nela, uma caligrafia elegante e desconhecida dizia: Dia 17. Evite o elevador principal. Alice sorriu, achando que era uma brincadeira, uma nota deixada pelo antigo dono. Mas o dia 17 chegou. Atrasada para uma reunião importante, ela se viu diante do elevador principal. Que bobagem, pensou, e apertou o botão. O que aconteceu em seguida foi um pesadelo. O elevador parou bruscamente entre dois andares. Por 2 longas e angustiantes horas, Alice ficou presa, o pânico tomando conta de cada centímetro do seu corpo. Finalmente livre, mas ainda tremendo, ela chegou em casa e quase que por instinto pegou o caderno. Seu coração gelou. Na página seguinte, uma nova frase havia surgido, com a tinta ainda parecendo fresca, como se tivesse acabado de ser escrita. Dia 23. Não confie no taxista de camisa azul. O ceticismo de Alice deu lugar ao medo. O caderno não era uma brincadeira, era um oráculo pessimista, mas assustadoramente preciso. Os dias que se seguiram foram uma sucessão de previsões sinistras que se tornavam realidade. Dia 28. A xícara de café vai virar sobre seu projeto mais importante. E, de fato, uma distração momentânea resultou em uma mancha de café arruinando semanas de trabalho. Dia 2. O encontro terminará em constrangimento total. Alice foi. E a noite se desenrolou exatamente como uma comédia de erros, daquelas que a gente só quer esquecer. O caderno se tornou seu guia indispensável, uma fonte de ansiedade e alívio ao mesmo tempo. Ele a salvava de pequenos e grandes desastres. Dia 4, verifique a validade do seu contrato, dizia a nota. Intrigada, ela revisou a papelada e percebeu um erro crucial que a faria perder um cliente valioso. Corrigiu a tempo e salvou o negócio. Em outra ocasião, dia 12, não beba o coquetel de cereja. Em uma festa, ela recusou a bebida e, mais tarde, soube que vários convidados passaram mal por causa de uma intoxicação alimentar. O caderno era seu anjo da guarda, mas a um custo muito alto. Sua vida se transformou em um campo minado. Ela não vivia mais, apenas sobrevivia, desviando das armadilhas que o destino, ou o caderno, colocava em seu caminho. Seus dias eram passados evitando desastres e não buscando a felicidade. A alegria, a espontaneidade, o risco, tudo isso havia sido sacrificado em nome da segurança. Alice estava presa numa gaiola dourada de previsões. Até que, num dia cinzento, enquanto olhava para mais uma previsão agourenta, Alice teve uma epifania. Uma clareza tão súbita e poderosa que a deixou sem ar. O caderno só dizia o que ela deveria evitar. Ele nunca, jamais sugeriu o que ela deveria fazer, o que deveria buscar. Ele era um mapa de perigos, mas não um mapa do tesouro. Ele mostrava as portas fechadas, mas não as portas abertas. E se o poder não estivesse em obedecer, mas em desobedecer? A ideia era aterrorizante, mas também libertadora. Ela decidiu testar sua teoria. A primeira oportunidade veio no dia 8. A previsão era clara e direta. Dia 8. Não atenda chamadas de números desconhecidos. Normalmente, ela deixaria o telefone tocar até cair, mas desta vez, com o coração batendo forte no peito, ela deslizou o dedo e atendeu. Do outro lado da linha, uma voz surpresa perguntou por ela. Era uma recrutadora, ligando sobre uma proposta de emprego dos sonhos que Alice havia feito meses antes e da qual já tinha desistido.
Ela aceitou a entrevista, conseguiu o cargo e descobriu que era, de longe, o melhor trabalho de sua vida. Uma porta que o caderno teria mantido fechada, ela mesma abriu com um simples ato de rebeldia. Encorajada, ela esperou pela próxima chance. Veio no dia 16. A previsão era diferente, mais enigmática. Dia 16. Oportunidade perdida por covardia. Pela primeira vez, o caderno não previa um evento externo, mas um sentimento interno. Um alerta sobre sua própria fraqueza. Naquele dia, Alice fez algo que seu antigo eu jamais consideraria. Ela pegou o celular e mandou uma mensagem para um antigo amor, alguém de quem ela sentia muita falta, mas que o medo da rejeição a impedia de contatar. Ela propôs um reencontro. Horas depois, a resposta chegou. Um sim entusiasmado. O reencontro aconteceu e a conexão que eles achavam perdida reacendeu mais forte do que nunca. O caderno estava certo. A covardia quase a fez perder essa oportunidade. Mas ao desafiar a previsão, ela não a evitou, ela a transformou. A reviravolta mais dramática, o teste final de sua coragem ainda estava por vir. Certa noite, ao abrir o caderno, Alice encontrou a previsão mais assustadora de todas, escrita em letras que pareciam tremer na página. Dia 30, o maior obstáculo em seu caminho. Você falhará. O sangue de Alice gelou. Falhar? Em quê? Como? A antiga Alice teria se escondido debaixo das cobertas, cancelado todos os compromissos e esperado o dia passar. Mas a nova Alice, a que aprendeu a reescrever as regras, fez o oposto. Ela se preparou. Ela entendeu que o obstáculo provavelmente não era um acidente ou uma pessoa, mas algo dentro dela. O medo paralisante de não ser boa o suficiente, o mesmo medo que a governou por tanto tempo. O dia 30 chegou e o obstáculo se manifestou. Era a apresentação final de seu primeiro grande projeto no novo emprego para o cliente mais exigente da empresa. A sala de reuniões estava silenciosa, todos os olhos nela. E então o pânico a atingiu. Exatamente como o caderno previra. As palavras sumiram. Sua mente ficou em branco. Ela gaguejou, perdeu a linha de raciocínio. O cliente principal a olhava com uma expressão de puro ceticismo. A profecia estava se cumprindo. Ela estava falhando. Mas, naquele instante de puro terror, ela se lembrou de como usou o caderno para criar suas próprias oportunidades. Ela parou, respirou fundo, olhou diretamente para o cliente e, com uma voz firme, disse: Desculpem, eu estava prestes a falhar. Falhar por me concentrar demais no medo de não ser boa o suficiente. Houve um silêncio chocado na sala. Ela continuou, a paixão substituindo o pânico. Mas este projeto é a melhor coisa que eu já criei. É inovador, é funcional e é lindo. E se não for bom o suficiente para vocês, eu sei que será para o próximo cliente que tiver a sorte de vê-lo. Ela falou com uma honestidade e convicção que desarmaram a todos. O cliente, antes cético, abriu um leve sorriso. Senhorita, ele disse, eu não esperava esse tipo de honestidade. Contratada. Naquela noite, exausta mas triunfante, Alice chegou em casa e abriu o caderno uma última vez. A página do dia 30 estava diferente. A frase, você falhará, estava riscada, e por baixo dela, com a mesma tinta fresca de sempre, uma nova mensagem. Você não falhou. Você reescreveu a regra. Ao virar a página, Alice viu que o resto do caderno estava completamente em branco. O ciclo havia se quebrado. Ela não precisava mais dele. Alice aprendeu a lição mais valiosa de todas. O destino não é uma lista de regras a serem obedecidas, mas talvez um conjunto de sugestões que nós temos o poder de desafiar, de inverter, de reescrever. O verdadeiro milagre não estava na previsão do caderno, mas na coragem que ela encontrou para desobedecer. E você,
Se tivesse um caderno que previsse seus dias ruins, você obedeceria ou tentaria reescrever a história? Deixe aqui nos comentários a palavra "eu reescrevo", se você também é do time que desafia o destino. E se essa história te inspirou, compartilhe com aquele amigo que precisa de um empurrãozinho para tomar as rédeas da própria vida. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para mais histórias como essa. Até a próxima!